Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, preciosas? Como vocês amanheceram? Eu espero que tenham amanhecido bem em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo Deus ele é bom e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Não desista, persista, porque Deus é contigo. Quem sabe hoje você se levantou desanimada, querendo aí desistir, não? Sem forças. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua rocha, é Ele que te sustenta, é Ele que te sustém. Então fique firme nesta rocha, aleluia, você não será envergonhada, você não será envergonhada e nem confundida. Confundidos e envergonhados ficarão os seus inimigos, ficarão todos esses que têm se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Mas uma coisa eu quero falar com vocês nesta manhã, que é bom a gente sempre frisar isto, e a gente ter isto em nossa mente, em o nosso coração. A nossa luta não é contra pessoas, viu? A nossa luta não são contra as pessoas, não. A nossa luta é contra o espírito, a influência, sim, a influência maligna que está sobre estas vidas que nos atacam. Então, nós temos que saber usar as nossas armas. E as nossas armas que já nos foi dada, está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 10 em diante, que nos fala para nós tomar as armaduras de Deus. Essas são as nossas armaduras, essas são as nossas ferramentas, é com elas que nós temos que lutar, é com elas que nós temos que lutar para vencer. Então, nós temos que ter esse entendimento e esse discernimento, porque muitas vezes, amadas, nós ficamos batendo boca, muitas vezes nós ficamos discutindo, e isto abra um campo muito grande para que o inimigo ele consiga aí mais forças, que quanto mais nós estamos discutindo com essa influência maligna que está na vida desta pessoa, nós estamos dando aí, estamos alimentando o nosso inimigo. Então, nós temos que ter o discernimento e saber que a nossa luta, amadas, como nos dá a conhecer em Efésios, não é contra a carne nem sangue, sim, mas contra potestades, contra principados, contra as hostes. Então, essas são as nossas lutas, que ficamos bem claro com isto, sim? Então, que Deus venha abençoar a sua vida neste dia, renovando as suas forças, porque você vai sair vitoriosa. Aleluia! Olha para trás, amadas, quantas lutas que vocês já enfrentaram, como eu enfrentei, né? Quantas lutas que nós já enfrentamos, lutas passadas, né? E muitas vezes nós achamos que não íamos sair. Eu mesma achei que eu não ia sair desta luta, né? Porque era muito grande, era muito grande. Eu pensava, quem sabe, né? Vocês aí também pensaram que não ia sair da luta e saíram. Nós saímos vencedoras, né? Então, esta nós também vamos sair. Você também vai sair vencedora nesta batalha, nesta luta, porque Deus é contigo, amém? Para você que chega agora preciosa, amada e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal Mulheres Amadas do Pai. E eu quero agradecer a todas que estão abrindo a porta da sua casa neste momento para receber o nosso devocional do dia. Agradeço também a todas que têm aí compartilhado o nosso devocional e têm feito chegar a vidas, né, a mais pessoas. E eu continuo pedindo a vocês, vai compartilhando agora, vai compartilhando para 2, 3, 4, 5 pessoas, o máximo que você puder aí, sim? E se inscrevam também, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, amada, não custa nada, você não paga nada, nada, você apenas vai ajudar que a palavra do Senhor seja alcançada nos 4 cantos deste mundo. Sim, você vai ser um canal de bênção, como você tem sido. Então, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho da notificação, que é muito importante, sim, porque você ativando o sininho da notificação, em todas, você vai receber 3 opções, sim, todas personalizadas, em nenhuma, mas você vai clicar em todas, porque toda vez
que postar aqui o devocional do dia, você vai estar sendo notificada e recebendo a palavra do Senhor, fortalecendo aí o seu dia. Glória a Deus, aleluia. Amadas, vamos estar então lendo nesta manhã, 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 6 em diante. Eu estou lendo este livro, e este livro, ele é uma benção. Este livro, assim, é maravilhoso e nos ensina muitas coisas. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre consequências. Consequências. Nós sabemos que tudo que nós fizermos, né, seja para o bem ou seja para o mal, nós vamos ter uma consequência quando nós tomamos decisões, né, quando nós fazemos algo precipitados e quando nós esperamos o tempo de Deus. Então isso tudo gera uma consequência. E nós vamos estar falando sobre a consequência, né? Hoje nós vamos estar falando sobre consequência. Então vamos aí, você que pode, não, busca aí na sua Bíblia, procura aí na sua Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 6 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o heteu. Então Joabe o enviou a ele. E quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como estava Joabe e o exército e como estava a guerra. Como estava a guerra. Então ele disse a Urias: vá para casa e descansa. Davi até enviou um presente a Urias assim que saiu do palácio. Mas Urias não voltou para casa, mas dormiu naquela noite na entrada do palácio com a guarda real. Quando Davi soube que Urias não tinha voltado para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que está acontecendo? Por que você não foi para a sua casa ontem à noite, depois de ficar tanto tempo fora? Urias respondeu: a arca e o exército de Israel e Judá estão morando em tendas, e Joabe e os homens do seu senhor estão acampados a céu aberto. Como eu poderia ir para casa beber, comer e dormir com a minha esposa? Eu juro que nunca faria uma coisa desta. Amadas do Pai, a palavra do Senhor nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, que não há nada em toda a criação que esteja escondido de Deus. Tudo está nu e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que somos responsáveis. Sim? Ele é o Criador de todas as coisas. E um dia, amadas, vamos dar conta de tudo. Nós vamos dar conta de tudo que fizemos aqui, seja vista ou oculta. O homem pode até esconder alguma coisa de alguém, mas nunca pode se esconder de Deus. E foi isto que passou com Davi. Davi, ele cometeu um erro muito grave, né? Nós conhecemos esta história, né? Que ele não foi para a guerra, né? Um dia aí ele levantou, não foi para a guerra, ficou lá no palácio. E aí se levantou, e quando ele levantou, ele começou a passear, não, de um lado para o outro, e de repente ele vista ali Betseba, né, que estava se banhando, e ali ele ficou, né, encantado com aquela mulher. Então nós conhecemos esta história, aonde ele chamou a Betseba, né, mandou trazê-la, e ali nós vimos que aconteceu um adultério. Então o que estava passando com Davi aqui, nesse capítulo, era que Davi estava tentando esconder, amadas, o seu pecado de adultério. E esse adultério trouxe uma consequência, né? Trouxe uma consequência. E por causa dessa consequência, ele, para não ser descoberto, ele então envia uma mensagem, não, a Joabe, para que ele enviasse Urias. Urias, que era esposo de Betseba, com quem cometeu o adultério. Então, o que passa aqui é que Davi, amadas do Pai, ele prepara um plano para cobrir o seu pecado.
ele preparou um plano, e nesse plano, né, está Urias. Então ele está preparando este plano para encobrir o pecado. Joabe, a esta altura, amadas, não tinha nenhuma ideia por que razão pela qual Davi enviou por Urias. Ele não sabia, ele não tinha ideia. Urias também não tinha ideia. Não tinha ideia de por que Davi pediu que ele viesse, né? Depois que Urias chegou, Davi então disse a ele: Urias, vá para a sua casa e descansa. Em outras palavras, aproveite algum tempo livre. Então, Davi aqui, amadas do Pai, ele tinha certeza de que Urias, sim, iria para casa e ficar com a sua esposa, né? E então, a gravidez seria acobertada, né? Seria acobertada. Todos acreditariam aqui que o filho, né, era de Urias. Mas Urias não seguiu os planos de Davi. Urias não seguiu os planos de Davi. Então, todo pecado tem suas consequências. Né? Todo pecado tem as suas consequências. Davi cometeu este pecado. E nós vimos que Betseba tinha acabado ali de terminar o seu período menstrual. Né? E foi aqui aonde que ela se engravidou, né? Ficou grávida de Davi. Então podemos ver aqui, amadas, que Davi fez de tudo, incentivou a Joabe para ir, Urias para ir para a sua casa, né? Para que lá, né? Quando ele chegasse, logicamente, se tinha muito tempo que ele estava fora, estava em guerra, né? Então ali ia haver uma intimidade, ia haver uma relação sexual. Então Davi estava esperando que ele fosse e que isto ia suceder, né? Ia se passar. Só que Urias não foi. Tanto que ele no primeiro dia mandou, ele não foi. No segundo dia que ele ficou sabendo que ele não havia voltado para sua casa, Davi então chamou ele, e ali deu ele uma garrafa de bebida, né? E ali ele se embriagou. Mesmo ele embriagado, ele não foi para a sua casa. Ele não foi para a sua casa. Então aqui nós vimos, ele manteve aí a determinação de não ir. E no capítulo, no livro de Apocalipse, amadas do Pai, nos dá a conhecer, no capítulo 22 e 11, o seguinte: quem é injusto, né, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nós podemos ver aqui que o que Davi ele estava fazendo, ele estava acrescentando pecado a pecado. Ele estava acrescentando a pecado. Em vez dele confessar, não. Ele estava arrumando um jeito de encobrir este pecado. Por isso que aqui em Apocalipse nos fala que quem é sujo, suje-se ainda. Aqui indica, amada, o fato de que os homens formam seu destino pelas ações e hábitos de suas vidas. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Né? Suje-se ainda. Então, quando tem um arrependimento, amadas, e pedido de perdão de Deus, né? E Deus perdoa. Então, portanto, tudo que Davi faz para encobrir aqui seu pecado falha como deveria. Falha, não dá certo o seu plano, não? Então, todo pecado, amadas, tem uma consequência. E não tem nenhum pecado encoberto, oculto ou escondido, pois tudo que está escondido será descoberto.
Há pessoas que acham que o que tem feito, ninguém vai ficar sabendo, né? Há pessoas que têm escondido coisas, mesmo escondido da esposa, do esposo, né? Filhos têm escondido algo dos pais, né? Tem membros aí, têm escondido algo dos pastores, do seu líder, pensando que Deus não está vendo, que está encoberto. Mas vai chegar um dia que isto vai ser descoberto e vai ter uma consequência, não? Vai ter uma consequência. Davi aqui, ele estava vendo uma consequência. E quando nós continuamos lendo esse capítulo, a consequência foi muito maior, porque ele foi muito mais além. Quando ele não conseguiu aqui que Urias fosse para a sua casa. Então, ele preparou uma armadilha muito maior, né? Que foi a morte de Urias. Foi a morte de Urias. Ele sabia que Urias não era bom, né? Um daqueles bons soldados, bem ágil, e mandou que colocasse ele à frente. Então, nós conhecemos, né? Então, nós vimos aqui, amada, que a consequência, né? A consequência do pecado, ela gera a morte. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja traduzido ou trazido à luz do dia. Todo pecado, amada, tem uma consequência. Por isso que é muito importante que quando pecamos, quando fazemos algo, não, nós temos a humildade de chegar diante do Senhor, confessar. E isto quando nós fazemos, amadas, nós fechamos as portas, as brechas, para que o inimigo, o nosso adversário, ele não vai diante do tribunal nos acusar. Vocês sabiam disso? Que quando nós fazemos algo, não pedimos perdão ao Senhor. Não. O nosso adversário, ele tem lá o seu bloquinho de gramas assim, e ele anota tudo. E ele vai lá diante do tribunal, no reino espiritual, e vai lá mostrar o que nós fizemos, e vai nos acusar. Por isso que quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão e confessar os nossos pecados, como a Bíblia nos ensina. Porque nós sabemos também que o fim, não, de uma consequência do pecado leva até a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Então, quando nós pecamos, amados, é muito, muito lindo reconhecermos e confessarmos para Deus. Que nós sejamos sinceros diante de Deus. Porque nada o que está em oculto, nada o que está escondido, não vai ficar, um dia vai ser revelado. Então hoje nós estamos conhecendo aqui a consequência do pecado. A consequência do pecado levou à morte. E a consequência do pecado, ela se remontou na vida de Davi. Em vez de Davi confessar, chamar e confessar o seu pecado, não. Ele fez um plano, e neste plano ele colocou Urias, né, personagem aí, não, também principal, para que fosse para a sua casa. E ali ele tivesse lá a sua intimidade com a sua esposa Betseba. E ela com certeza ia levantar, ia falar que ela estava grávida, passando de alguns 2 dias, né? Então, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento. E toda vez, amadas, que pecarmos diante de Deus, né, fazermos algo que não foi bem diante aos olhos do Senhor, que nós venhamos pedir o perdão, confessar e pedir o perdão, porque o Senhor está pronto para nos perdoar. Amém? Então, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Senhor, e dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e humildade de quando errarmos, equivocarmos, Senhor, podemos confessar os nossos pecados,
pedir ao Senhor o perdão, porque o Senhor está pronto para nos perdoar. Eu te entrego essas mulheres amadas do Pai nas tuas mãos, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor cuida, Senhor, e nos dá um dia de paz. E obrigado por tua palavra nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por abrir a porta da sua casa aí para me receber e receber o devocional do dia. Vai compartilhando, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e ativa o sininho da notificação. Deus abençoe vocês.